Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo para a nossa oração da manhã, também a meditação da Palavra de Deus. Então, portanto, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai-te lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Ele respondeu: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus
já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem não é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós sabemos. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos diante do segundo evangelho referente aos sinais do batismo, ao qual os últimos domingos da Quaresma vai nos apresentando, a liturgia vai nos apresentando. No domingo passado, nós meditemos o Evangelho da Samaritana, o sinal do batismo que nós lá encontramos foi a água. Aqui, no Evangelho do cego de nascença, o sinal batismal que nós encontramos é a luz. Aquele que estava em trevas, aquele que não enxergava nada, viu brilhar para ele uma luz. Que luz é esta?
a luz de Cristo, a luz da verdade, a luz que inunda, ilumina a sua vida, a sua consciência e todo o seu ser. Por que nós, quando vamos chegando do terceiro para o quarto, quinto domingo da Quaresma, nós vamos vendo os sinais batismais, que são ali a essência do batismo? Por causa de que na Páscoa é o momento em que os catecúmenos são batizados. Então, portanto, o Evangelho, ele vai apresentando gradativamente os sinais batismais. Hoje nós vemos o sinal da luz, a luz que brilha para este cego. Aqui foi tirado deste homem, foi tirado este homem de uma vida oculta, uma pessoa que estava no anonimato. Jesus, ele deu uma vida nova a este homem. Então, portanto, ele passou a ver, viu a luz do dia, viu a luz que brilha, viu a beleza da natureza, a beleza humana, conseguiu contemplar-se a si mesmo. Portanto, Jesus, ele tira este homem das trevas oculares e devolve a luz. Esta luz que nós meditamos neste domingo, neste quarto domingo da Quaresma, também podemos chamá-lo de domingo da alegria. Por que domingo da alegria? Porque a luz brilha. Jesus, quando neste mesmo evangelho e em outro evangelho, ele vai se autodenominar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então ele vem para trazer esta luz, para iluminar. Quando nós falamos que neste sinal batismal, luz que representa para nós, é a luz que no nosso batismo ou no batismo de qualquer pessoa se acende no círio pascal. É aquela luz, representada por aquela luz. O catecúmeno, quando participa da Santa Missa, da Páscoa, que no momento de acender as luzes, ele não acende a luz. A vela não é dada a ele, porque ele não foi iluminado pela luz de Cristo, que é a luz batismal. Então ele fica retido até o dia em que cumpre as etapas catecumenal, para que ele possa, naquela Páscoa daquele ano, fazer o seu batismo. E ali ele é iluminado pela luz de Deus, recebendo o sacramento batismal, com todos os sinais: a unção, a água e a luz. Então, portanto, quando nós olhamos para este evangelho, e vamos olhando, porque no evangelho de hoje, nós meditamos o capítulo 9, praticamente todo de São João. Capítulo 9, de 1 a 41. E nós vamos meditá-lo ao longo desses últimos dias da Quaresma. Alguns dias vem o Evangelho de Mateus, outros
o Evangelho de Lucas, mas agora, para o final da Quaresma, é o Evangelho de São João o mais trazido na liturgia. Então, portanto, quando nós nos deparamos com esta situação, nós olhamos para o nosso batismo. Nós fomos batizados, nós fomos iluminados pela luz de Cristo. As trevas de nossa vida, as trevas do pecado, o sinal, a mancha do pecado original, ela foi retirada de nossas vidas. Nós fomos iluminados. Cristo brilha em nós. E a cada momento que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos nos tornando nesta terra um outro Cristo. Este é o objetivo de todo batizado. O batizado, ele deve ser outro Cristo, manifestar o amor, a graça, manifestar a alegria, manifestar a luz de Cristo que brilha e traz paz em meio à sociedade. Então, portanto, quando nós olhamos para a condição deste homem cego de nascença, olhemos para a realidade dele. Ele encontrou a verdade. Ele encontrou algo que o surpreendeu extremamente. Ali ele foi interrogado várias vezes, foi interrogado os seus pais, mas ele não titubeou e não abriu mão da verdade que ele encontrou. A verdade que ele encontrou foi Cristo, porque o próprio Cristo nos diz também: eu sou o caminho, verdade e vida. Ele encontrou esta verdade, então queriam os fariseus e os mestres da lei suprimir essa verdade. Queriam oprimi-lo para que negasse a realidade que Cristo realizou na vida dele, que foi tirar-lhe da escuridão e colocar na luz verdadeira. E é importante compreender porque a luz verdadeira em dois aspectos. Como esta luz que está me iluminando é um sinal de luz, que ele estava em trevas, é como se eu apagasse esta luz que está me iluminando, mas também ele recebeu a iluminação do Cristo, a iluminação divina. Ele recebeu naquele momento que ele se encontrou com Jesus. Muito interessante, porque ele não negou Jesus em nenhum momento. Depois dos 3 interrogatórios que ele passou, Jesus, aí até ser expulso da comunidade, porque todos aqueles... Por que os pais negaram que Jesus tinha aberto os olhos do menino, do filho que era cego? Porque já se cogitava na comunidade de todo aquele que proclamasse que Jesus era o Messias, era expulso da comunidade. Então os pais, com medo de ser expulso, eles negaram e jogaram a responsabilidade no rapaz, nessa pessoa cego de nascença. Ele é maior, interroga-o, ele fala por si. Então os pais correram, mas este rapaz, ele insistiu, né? Esta pessoa insistiu inúmeras vezes de que alguém lhe tinha aberto os olhos e que ele era cego. Então ele encontrou ali uma grande verdade. A fé, podemos dizer assim, ela não estava no coração daquela pessoa cega, que veio ver através do encontro com Jesus.
E através do momento em que Jesus faz lama com a saliva, aplica em seus olhos e o envia para a piscina de Siloé para que o lavasse. Então, ele não tinha fé. Então, nós podemos fazer o nosso paralelo aqui também com os catecúmenos. Os catecúmenos que encontram a verdade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não abrem mão, eles não negociam, como este cego de nascença. E, portanto, ele permaneceu insistindo naquela verdade. Ele não barganhou a verdade que é Cristo. Eles até colocaram para ele: dê glórias a Deus. Ele insiste que ele era cego e agora vejo. Então ele não barganha. Então nós podemos comparar com os catecúmenos. Encontra a fé, encontra a verdade, e eu vou trilhar nesta verdade, vou neste caminho que é verdade, vou trilhar até o momento em que eu for inserido, introduzido nesta verdade, que é no momento do batismo. Então, portanto, esta pregação, ela é uma catequese para nós compreendermos a ação catecumenal da Igreja. Este cego, ele não tinha fé, mas ele encontrou a verdade. E ele permaneceu. Jesus soube que ele foi expulso da comunidade porque ele permaneceu na verdade que é Jesus. E aí, Jesus vai encontrar com ele e vai interrogá-lo. Jesus soube que ele foi expulso, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. E ele exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então, nesse momento, ele adere à fé. Ele aderiu à fé. Aqui, ele abraçou o Cristo. Ele assumiu, porque somente diante de Deus, ou de um ser celestial, que um homem, que um judeu, ou que diríamos assim, um hebreu, um judeu, ele se prostra, porque diante de Deus, naquela lei antiga, não podia olhar a face de Deus. Então ele se prostra, ele reconhece em Jesus, ali, Deus na sua frente. Abriu-lhe os olhos, porque até então ele não sabia quem era, porque ele não viu Jesus. Ele ouviu Jesus. Jesus vai até ele, aplica lama nos olhos, ele continua cego, e aí com os olhos lamacento, e Jesus diz: vá à piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Então ele é o batizado e ele é o enviado também. Que neste momento que ele adere à fé, o aderir à fé é o momento do batismo. Quando nós olhamos naquele mesmo parâmetro do catecúmeno que nós estamos fazendo o paralelo nesta pregação. E ali ele prostra-se diante de Jesus. Ele crê plenamente em Jesus. Eu creio, Senhor. Aqui é interessante nós fazermos um contraponto com a nossa sociedade, com o que nós estamos vivenciando,
que algo que não acontece nos dias de hoje. O que não acontece nos dias de hoje? Esta firmeza que teve este cego de nascença. Ele encontrou a verdade que é Jesus. Ele não abriu mão por nada. Ele permaneceu firme em sua verdade. E hoje nós vemos tantas pessoas que aderem determinadas ideologias, vãs filosofias de vida, que vai levar-lhes ao inferno. E essas pessoas não têm coragem de abrir mão pela verdade. Negam a Jesus, escarnecem a Jesus, escarnecem a Deus, negam a Deus, em nome de uma banalização que ela coloca como princípio para viver numa vida depravada, vil, devassa, vulgar, que nós vemos na sociedade de hoje. Acovardar-se contra si próprio, porque se der ouvido para Jesus, conhecer a verdade que é Jesus, necessita mudança de vida, mudança de comportamento, necessita transformação. Então, muitas vezes, é triste falar, é triste lembrar tudo isso, mas nós vemos um rebanho de pessoas até mesmo batizados, que vão descer aos infernos, porque não tem lugar para quem nega plenamente o Filho do Homem. Não tem lugar para quem nega nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem lugar no céu. Nós vemos um rebanho gigantesco, que vive por viver, nega Jesus, nega a fé. Por que nega a fé? Porque eu não quero mudar de vida. Esse jeitinho mais ou menos que eu estou vivendo está bom. Eu não posso deixar a balada, eu não posso deixar a boate, eu não posso deixar os polis da vida, eu não posso deixar o trissal, o poliamor, eu não posso deixar essas coisas. E quem adere à verdade de Cristo, estes tipos de comportamento não são compatíveis. É preciso abandonar, é preciso deixar. Então, portanto, queridos e amados, busquemos conhecer a verdade que é Jesus. Busquemos conhecer o Cristo luz, que ilumina a nossa mente, dissipa as trevas do erro, as trevas do engano. Este cego, meus queridos, este cego foi iluminado pela luz de Cristo e as trevas do engano desapareceu da vida dele. Portanto, ele não barganhou a verdade que é Cristo com ninguém. Perguntaram uma vez, ele respondeu. Perguntaram duas vezes, ele respondeu. Perguntaram três vezes, ele respondeu. Ele esteve firme em sua verdade. E nós, muitas vezes, nós negamos, miseravelmente nós negamos. Nós se tornamos compassivos com o erro para ser bem visto dentro de uma sociedade que está caminhando para o inferno. O que eu quero ser bem visto com essa sociedade? O que eu quero ser bem visto com aquele que é cultuador de Satanás?
Eu devo dizer a ele: se você não mudar, se Cristo não for o centro da tua vida, meu querido, minha querida, você vai se perder. Tudo que você possui, o tudo ou nada, não vai servir para te colocar diante do trono do Altíssimo, no habitar da Santíssima Trindade. Não vai servir para te colocar no céu. Isso dói, falar tudo isso dói, é dolorido, o meu coração está chagado. Mas é necessário saber de tudo isso, é necessário saber que nós caminhamos, quando nós não caminhamos com Cristo, quando nós não caminhamos na luz, nós marchamos firmemente, fortemente, galopando para o inferno, para a perdição eterna. Hoje, celebrando a alegria do Cristo, busquemos a Jesus, que seja Ele a nossa verdade única e suprema, que supre as necessidades, que supre todas as paixões, que supre todos os desejos, que supre todos os vícios e que a luz de Cristo ilumina e extermina com todo o sombreamento de vícios, paixões desordenadas, toda e qualquer espécie de tormento que nós temos em nossa vida. Então, portanto, vamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, cheio de alegria, com intenso amor, para que o Senhor conceda-nos graça de permanecermos na sua caminhada, no seu caminho, na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, e que sejamos nós, batizados, enviados, luz para os nossos irmãos, para que eles vejam em nós uma luz que brilha, a luz de Cristo, a luz da alegria, a luz da paz, a luz da felicidade, a luz do amor. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Queridos e amados, hoje, celebramos a festa de São José no dia de ontem, mas hoje, dia de São José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, como maioria compreende assim, e o que traz a Sagrada Escritura para nós. Vamos pedir a sua intercessão para que permaneçamos firmes na luz de Cristo, que é a nossa salvação, que é a nossa vida, que é o todo nosso existir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre nós e permaneçam para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, um enorme beijo em vossos corações. Que Deus os abençoe. Ficai em paz.